Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 9º capítulo, que se chama Na Casa da Feiticeira. Mas antes vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu no nosso último capítulo. Nosso último capítulo se chamava Depois do Jantar. Depois do jantar lá na casa do senhor e da senhora Castor, então o senhor Castor contou duas coisas para as crianças. A primeira coisa é que Aslan estava de volta a Nárnia. Isso não fez muito sentido para as crianças porque elas nem sabiam quem era Aslan ainda, né? E a segunda coisa foi que a feiticeira branca tinha muito medo deles porque existia uma espécie de profecia que falava sobre quatro filhos de Adão e de Eva, né? 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva, quer dizer, 2 homens e 2 meninas, né? Mulheres. E era uma profecia que falava sobre o fim da feiticeira branca, né? Quando Aslan e esses 4 humanos chegassem a Nárnia, o reinado da Rainha Branca chegaria ao fim. E isso explicou bastante coisa, né? Por que o Edmundo, né? Ela ficava implicando tanto com ele, ela ficava perguntando de novo, mas você tem mais um irmão e 2 irmãs? Você tem certeza que vocês são em 4? Ela estava muito preocupada, porque ela sabia que eles seriam um risco para o reinado dela, né? E daí o Castor falou, vocês têm que ir lá falar com o Aslan. E daí aconteceu uma parada. Eles olharam para o lado, olharam para o outro. Cadê o Edmundo? O Edmundo fugiu, cascou fora. E daí o senhor Castor falou, eu sei o que aconteceu. Ele já esteve aqui em Nárnia antes e encontrou a feiticeira. Então ela enfeitiçou ele. E ele foi lá correndo para falar para ela, contar para ela que Aslan tá de volta. E agora a gente tem que sair fugindo daqui, porque logo logo ela vai chegar na nossa casa também, para pegar vocês. E daí o Pedro, né, ficou, não, mas a gente não pode ir lá na casa da feiticeira? Aí o senhor Castor explicou que não, porque se eles fossem lá na casa dela, ela ia ganhar exatamente o que ela queria, que era matar os 4 de uma vez. Se eles fossem falar com Aslan, então eles tinham chance de ganhar, porque Aslan com certeza derrotaria ela, né? Por enquanto ela não podia matar o Edmundo porque ele seria uma isca. Tá bom? Então tá bom. Capítulo 9, Na Casa da Feiticeira. E agora você, naturalmente, quer saber o que aconteceu a Edmundo. Jantou como os outros, mas sem gosto, pensando o tempo todo no manjar turco. E não há nada que tire tanto o gosto da comida boa caseira, ou que a lembrança de um mau alimento enfeitiçado. Ouviu a conversa dos outros, também sem satisfação, pois continuava pensando que não lhe davam a devida importância e que o estavam colocando à margem, tipo assim, deixando ele de lado. Ninguém pensava assim, só ele. Desse modo, ouvira tudo que o senhor Castor contava acerca de Aslan, até o momento que tinham combinado encontrar-se com ele na mesa de pedra. Foi aí que, muito sorrateiramente, começou a esgueirar-se de fininho por debaixo do reposteiro que cobria a porta. Bastava o nome de Aslan para lhe dar-lhe uma sensação misteriosa e horrível, assim como aos outros dava uma misteriosa sensação de encantamento. No momento exato em que o senhor Castor dizia o poema sobre a carne de Adão e o osso de Adão, Edmundo saiu de mansinho, fazendo girar mais de mansinho ainda a maçaneta da porta. Antes que o senhor Castor dissesse que a feiticeira branca não era de fato humana, mas da raça dos gênios e dos gigantes, Edmundo estava lá fora. Não pense que Edmundo era tão ruim a ponto de desejar ver o irmão e as irmãs transformados em estátuas de pedra. O que ele queria era simplesmente comer manjar turco, ser príncipe e mais tarde rei, e vingar-se de Pedro que o chamara de cavalo. Quanto ao que a feiticeira pudesse fazer aos irmãos, não queria que fosse coisa muito boa, sobretudo que ela não os colocasse no mesmo nível dele, mas estava convencido, ou tentava convencer-se, de que ela não poderia ser tão mal como diziam,
Por quê? Pensava ele. Os que falam mal dela são os inimigos. E é provável que metade do que dizem não seja verdade. Aliás, comigo foi bastante amável, muito mais do que qualquer um deles. Que bom se ela for a verdadeira rainha. É melhor do que aquele pavoroso asno. Foi essa, pelo menos, a desculpa que Edmundo arranjou para justificar o próprio comportamento. Mas a desculpa não era lá essas coisas, pois lá no fundo sabia que a feiticeira era cruel. Lá fora, a primeira coisa que percebeu quando viu a neve foi que havia esquecido o casaco na casa dos castores. Mas nem podia pensar em voltar. Viu também que o dia estava no fim. Eram 3 horas quando começaram a comer, e os dias de inverno são muito curtos. Não contava com isso, agora tinha de aproveitar a pouca luz que restava. Levantou a gola e lá se foi, agarrando-se sobre o dique na direção da outra margem. Felizmente o dique estava muito menos escorregadio. A coisa estava feia. Escurecia depressa e a neve dançava em flocos em torno dele. Não via um palmo diante do nariz. Afundava-se a todo instante em enormes fendas abertas na neve. Patinhava entre charcos gelados, tropeçava em troncos caídos, escorregando por encostas íngremes, esfolando as pernas nas pedras, até que ficou encharcado até os ossos, morto de frio e cheio de arranhões. Tinha medo do silêncio e da solidão. Estou certo de que teria abandonado o projeto e voltado para contar tudo e fazer as pazes com os outros, se, a certa altura, não dissesse com seus botões: quando eu for rei, minha primeira medida vai ser mandar construir estradas decentes. Daí passou naturalmente a se imaginar rei e a pensar nas 1001 coisas que haveria de fazer. Sentiu-se até mais animado. Escolheu o tipo de palácio que mandaria construir, decidiu quantos carros precisava, imaginou todos os pormenores de seu cinema particular. Estabeleceu por onde deviam passar as principais linhas de estrada de ferro, pensou nas leis que enviaria ao parlamento contra os castores e as drogas de seus diques. Dava os últimos retoques a algumas medidas indispensáveis para enquadrar Pedro quando, de súbito, o tempo mudou. Primeiro, foi a neve que deixou de cair. Em seguida, veio um vento forte, acompanhado de intenso frio. Finalmente, as nuvens afastaram-se, mostrando uma lua cheia, redondíssima, que brilhava sobre a neve. Deixou tudo tão claro como se fosse dia. Só as sombras faziam certa confusão. Edmundo nunca teria dado com o caminho se a lua não tivesse surgido no momento em que ele chegou ao outro rio. Se você lembra que ele viu, quando chegaram à casa dos castores pela primeira vez, um rio menor, afluente do rio grande mais abaixo, agora tendo chegada ao rio menor, viu-se decidido a segui-lo. Mas o vale ao qual levava o rio era muito mais íngreme e escarpado que o primeiro, e todo coberto de arbustos. A escuras, era difícil orientar-se nele. Edmundo ficou encharcado até os ossos, pois a todo instante tinha de abaixar-se e esgueirar-se sobre os ramos, caindo-lhe sobre as costas montões de neve. Cada vez que isso acontecia, sentia redobrar nele o ódio a Pedro, como se o irmão fosse o culpado de tudo isso. Aqui está o Edmundo, e daí a lua saiu, né? E ele pôde ver lá longe o castelo da rainha. Ao fim de muito tempo, conseguiu chegar a um lugar mais plano, onde o vale se alargava. Do outro lado do rio, bem perto, no meio de uma planície, entre 2 colinas, viu que devia ser a casa da feiticeira, né? Aqui tem uma colina, que é uma montanha, e aqui tem outra. E aqui é uma planície, que é um campo aberto, assim, sem muita coisa. O luar estava mais belo do que nunca. A casa era de fato um pequeno castelo e parecia ser toda feita de torres longas e espirais pontiagudas, afiadas como agulhas. Faziam lembrar aqueles chapéus bicudos dos feiticeiros,
ou dos gorros que os meninos usavam no castigo da escola. E as torres brilhavam ao luar, alongando sombras sinistras sobre a neve. Edmundo começou a sentir medo. Mas era tarde demais para voltar. Atravessou o rio gelado em direção ao castelo. Tudo imóvel, um silêncio absoluto. O som de seus passos morria na neve. Foi andando, rodeou o castelo, passando por várias torres, até dar com uma porta. Foi preciso dar uma volta inteira. A entrada era um arco enorme, mas os pesados portões de ferro estavam abertos. Aproximou-se cautelosamente e olhou o pátio, onde um espetáculo inesperado lhe fez parar o coração. Junto dos portões, batido de luar, viu um leão imenso, agachado como se fosse pular. Com os joelhos trêmulos, Edmundo permaneceu na sombra, sem poder avançar ou recuar. Ficou quietinho. Ficou tanto tempo imóvel que seus dentes teriam começado a bater de frio, se já não batessem de medo. Não sei dizer realmente quanto tempo se passou para Edmundo, mas pareceram horas. A certa altura, começou a imaginar por que motivo o leão estaria tão quieto. Não se mexera um centímetro desde que o vira. Chegou um pouco mais perto, tendo cuidado, tanto quanto possível, de conservar-se na sombra. Foi aí que, pela posição do leão, viu que não podia ter visto... Peraí, gente, eu me perdi. Concluiu que não podia ter sido visto pelo leão. E se ele virar a cabeça, pensou ele. Na realidade, o leão olhava atento para outra pessoa. Nada mais, nada menos que um anãozinho, de costas a pouca distância. Quando ele se lançar para cima do anãozinho, eu saio correndo, pensou Edmundo. Mas o tempo passava e o leão e o anãozinho continuavam imóveis, até que finalmente Edmundo se lembrou do que ouvira dizer sobre a feiticeira branca, que transformava os seres vivos em estátuas de pedra. Aquele leão talvez fosse de pedra. Reparou também que o dorso e a cabeça do leão estavam cobertos de neve. Sem dúvida era uma estátua. Nenhum ser vivo deixaria que a neve o cobrisse daquela maneira. Muito devagar, com o coração a saltar no peito, encaminhou-se para o leão, mas não ousou tocá-lo. Só depois de muito tempo, no movimento rápido, estendeu a mão e viu que era pedra fria. Tinha sentido medo de uma estátua, pensou ele. Foi um alívio imenso, tanto que, apesar do frio, se sentiu envolvido por uma onda de calor, ao mesmo tempo que teve uma ideia que lhe pareceu maravilhosa. Provavelmente é o grande Aslan de quem todos falaram. Já foi apanhado pela feiticeira e virou pedra. Aqui está o fim de todos os belos sonhos daqueles lá. Que bacana! Ainda há quem tenha medo de Aslan, falou ele. Ficou a gozar do leão de pedra, até que fez uma grande criancice. Tirou do bolso um toco de lápis, cobrindo com um bigodão preto e beiço superior do leão e desenhando-lhe um par de óculos. Sabe quando a gente risca a revista? Ele fez a mesma coisa na estátua. Olha aqui como é que tá. Aqui tá o leão, aqui tá o anãozinho e aqui tá o Eustáquio. Aí ele tava vendo o leão. Ele falou, o leão não tá olhando pra mim, né? Primeiro ele tava com tanto medo, aí depois ele reparou no anãozinho, que o leão tava olhando pro anãozinho. Aí ele ficou esperando o leão atacar o anão. Mas daí ele percebeu que era tudo estátua. Ele tá achando que o leão é o Aslan. Tá aí, Aslan, seu grande boboca. Está gostando de ser estátua? Pensava que era muito esperto, hein? Disse o Edmundo pro bicho, né? Pro leão. Apesar dos rabiscos e a expressão do gigantesco animal, ainda era tão terrível, tão triste, tão digna, com os olhos perdidos no luar, que Edmundo não conseguiu divertir-se com a brincadeira. Passou pelo leão e foi andando pelo pátio. Ao chegar no centro, viu que havia dezenas de estátuas espalhadas por todos os lados, como peças num tabuleiro de xadrez durante a partida. Havia sátiros de pedra, lobos, raposas, gatos selvagens. Havia também lindas figuras que pareciam mulheres e que eram, na verdade, espíritos que vivem nas árvores.
as dríades, né? Havia ainda a estátua enorme de um centauro, um cavalo alado e uma figura alongada e frágil que tomou por um dragão. Tinha todos um ar tão estranho de coisas vivas, mas imóveis no luar frio e branco, que ele atravessou o pátio com a sensação de quem vive um conto de fadas. Exatamente no centro, elevava-se a figura de um homem da altura de uma árvore, de expressão severa, barba em profusão, com um varapau enorme na mão direita. Tipo um cabo de vassoura gigante, né? Mesmo sabendo que se tratava apenas de um gigante de pedra, não de carne e osso, Edmundo estremeceu ao passar por ele. Depois reparou na luz mortiça, que vinha de uma porta, do lado mais afastado do pátio. Dirigiu-se para lá e encontrou uma escada que conduzia a uma porta aberta. Subiu. Deitada à entrada estava um lobo enorme. Não há perigo. Não há perigo, repetia tentando se tranquilizar. É um lobo de pedra. Não pode fazer nada, falava ele para si mesmo. Levantou a perna para passar por cima do lobo e a criatura monstruosamente grande levantou-se. De pelo eriçado, escancarou a boca rubra, vermelha, e rosnou. Quem está aí? Para, intruso! Quem é você? Com licença, senhor lobo, começou Edmundo tremendo tanto que mal podia falar. Meu nome é Edmundo e eu sou o filho de Adão que sua majestade a rainha encontrou há poucos dias no bosque. Venho para contar que meu irmão e as minhas irmãs estão neste momento em Nárnia, aqui pertinho na casa dos castores. Ela quer vê-los. Vou informar a sua majestade, falou o lobo. Espere aqui e não se mexa, se gosta de viver. Desapareceu então dentro da casa. Edmundo esperou em pé. Os dedos gelados doíam-lhe e o coração batia descompassadamente. Por fim, o lobo cinzento, Malgrim, chefe da polícia secreta, voltou aos saltos. Entre, ditoso favorito da rainha. Ditoso ou desditoso, quem sabe? Entrou, tendo cuidado de não pisar nas patas do chefe da polícia secreta. Viu-se logo num saguão comprido e sombrio, com muitos pilares e com o pátio cheio de estátuas. A que estava mais perto da porta era de um pequeno fauno, com expressão muito triste. Seria o amigo de Lúcia? A pouca claridade que havia chegado de um único lampião, junto do qual estava sentada a feiticeira branca. Aqui estou, majestade, disse Edmundo avançando aflito. Como se atreve a vir sozinho? Perguntou a feiticeira em um tom de ameaça. Não dei ordem para que trouxesse os seus irmãos? Perdão, majestade, eu fiz o que pude. Eles estão aqui perto, na casinha que fica sobre o dique no rio, onde vive o casal de castores. Um sorriso cruel desenhou-se lentamente no rosto da feiticeira. É tudo quanto tem a dizer? Não, majestade, respondeu Edmundo, apressando-se a contar tudo o que ouvira na casa dos castores. O quê? Aslan? Será possível? Se descubro que a mentira é sua... Não é, disse Edmundo. Eu só estou repetindo o que eu ouvi, disse gaguejando. Mas a rainha já o deixara de se preocupar com ele e batia palmas. E logo apareceu um anão que antes acompanhava na floresta, lá no trenó, né? E falou, prepare o trenó e tire os guizos dos arreios. Ela não quer ser escutada quando estiver chegando, né? Senão ela tinha deixado os sinos. Esse é o final do nosso capítulo. E agora, o que vocês acham? Como vocês se sentiriam entrando numa casa cheia de pessoas transformadas em pedra? Não é uma coisa assim muito horrorosa? Será que o Edmundo tá pensando bem no que ele tá fazendo? Eu acho que ele vai se ferrar, né? Ai. Mas tá bom. Então eu espero vocês no nosso próximo capítulo, tá bom? Beijo e até mais.